Silvânia Maria Vieira, sou moradora da comunidade do Parque Santana há 26 anos. Cheguei aqui em 1998, no período da Copa. Sou mãe de 7 filhos, sou de uma família também de 7 irmãos. Vim para cá fazer minha moradia junto com meu esposo, buscando, ter a moradia própria. Cheguei aqui numa época que a gente tinha muita dificuldade de locomoção, de transporte, de encontrar vaga na escola para os meus filhos. E aí a gente entra dentro da comunidade, se envolve com a participação para buscar melhorias, porque eu também precisava delas em torno, para poder garantir a educação para meus filhos. E é uma comunidade que quando a gente chega, a maior dificuldade que eu encontrava era a escola e transporte, E aí a gente Parangaba, porque eu morava, minha mãe morreu e fiquei na responsabilidade de ficar criando os meus irmãos. Chega um determinado momento na minha vida que eu disse não. Agora eu já estava casada e aí tinha que iniciar a minha vida com a minha família. Então vim com os meus filhos para aqui, para o Parque Santana. O meu sogro tinha oferecido o terreno, e a gente construiu a casa. Eu usava o trem, como é que mais chegava aqui? No trem, Depois foi que veio a questão do ônibus, De ter chegado à linha de ônibus. Eu venho para cá, para o Mudubim, buscando, na verdade, eu vim no Mudubim buscar mesmo fazer a família. A gente tinha uma casa na Parangaba, e aí a qual ficou os meus irmãos, e a gente veio buscar aqui fazer um começo de vida, dentro do Mudubim. O Mudubim, por que eu vim para cá? Porque na época foi o terreno que foi cedido numa área de ocupação, É dentro de uma área de ocupação, e meu sogro ofereceu esse terreno. Então era próximo da Parangaba, A gente tinha um trem para se locomover da Parangaba para cá, para acompanhar até quando a casa estava sendo feita, a gente vinha de trem. E o trem era mais rápido e era o lugar que a gente escolheu para ficar. Quando a gente chegou aqui, a gente tinha um grande problema com a falta d'água. Não, a gente passava dias sem água, e quando a água chegava, era à noite. Uma memória que eu trago muito, que é onde nós morávamos, onde eu resido, a minha casa, então a gente tinha casas que não tinham muro, as casas não tinham muro. A gente só tinha as casas construídas no terreno e não tinha muro. E o que é que a gente fazia? A gente lavava a roupa de noite, conversava, brincava, achava graça. Ali já era um momento da gente, aquele momento de a gente juntar, porque a água só chegava de noite, e estendia tudo, para no outro dia a gente estar ali recolhendo. Mas era que o fato de a gente passar a noite fazendo essa atividade fazia também com que a gente estivesse ali muito próximo, uma partilha de vizinhos. Aí as casas não tinham muro. Depois de um certo tempo, que quando a comunidade, porque eu já chego aqui num período que já tinha a questão de parte da comunidade ter água, mas já tinha essa história de não subir porque a rede era baixa, E aí a gente já tinha energia, quando eu chego aqui já tinha energia, já tinha passado o período das gambiarras, que os postes pegavam fogo. E aí a gente começa assim, no sentido mais coletivo, porque a gente, por não ter muros, a gente se falava mais, a gente ficava mais na calçada, a gente trocava, ia na casa do vizinho do lado. E quando quando o Parque Santana começa a ser povoado, eu moro dentro do loteamento Parque Santana 1, E aí várias áreas de ocupações começam a surgir, o bairro começa a crescer, aí a gente se depara com outras dificuldades, Que antes eu pensava que quando as pessoas me perguntavam o que era legado, eu dizia, o meu legado são 7 filhos, Porque
Eu sou a Silvânia Maria, mãe de 7 filhos. E aí, vó de 2 netas. Vixe, professor, você vai juntar aí, vai dizer que eu tenho 2 netas, viu? Quando só for juntar o vídeo. Eu dei trabalho, viu, vocês? Eu sou juntar as peças. E eu tenho... Né, então eu imaginava que o legado antes, que era isso. Ah, eu sou a Silvânia Maria, mãe de 7 filhos, 2 netas, tá aí o meu legado. Não, meu legado é aquilo que eu posso fazer de transformação na vida do outro. E eu acho que nós, enquanto movimento Orquídeas, né, que aí quando a gente sai da AMPS e cria a casa do movimento Orquídea, a gente começa a trabalhar esse legado, que são jovens que passam pela casa, que estão conosco, que acredita também em mudanças a partir das nossas ações, né? E a partir das nossas ações coletivas. E aí, ver tudo isso florescer através de uma conquista de algum jovem que passou pela Casa das Orquídeas, pela autonomia das mulheres chegar e dizer: aquele curso me empoderou, aquele curso me fez sair da minha zona de conforto, lutar pelo meu direito, saber que alguém disse assim: eu não sabia que eu tinha direitos e aqui eu descobri que eu tinha, porque eu fui acolhida. Então eu penso que a gente está deixando algo, né? Quando a gente traz a comunidade para pensar da história que ela traz consigo, que cada morador é protagonista do desenvolvimento. Para mim é um legado se eles carregam consigo essa missão de preparar. Quando a gente vê a Junina Criançada, um já assumir a parte de coordenação, outra vindo. Quando a gente vê as mulheres se organizando para ir atrás da vaga da creche do filho delas, para mim é uma marca que a gente está deixando, né? E o Santana, ele tem para mim tem uma questão que quando eu venho para cá, eu também era né, eu tive um luto que eu não consegui viver, né? Porque eu perdi minha mãe na Parangaba. E quando eu perdi minha mãe, eu tive que criar os meus irmãos. E quando eu venho para cá, na verdade, era para começar a viver essa vida. A fala, né? Então, chega aqui, a gente encontra luta, encontra desafios, mas a gente também encontra esperança, encontra esse sentimento. E morar na comunidade, onde a gente tem um equipamento desse, tão importante que nem o Mini Museu, mas que também é uma comunidade que tem grandes desafios, ela traz todo dia a vontade de tentar buscar importante, vários vizinhos que se foram, né? A gente lembra dos vizinhos que a gente né, que partiram, lembra das lutas que a gente teve e não tem como não dizer por que eu falo tanto assim, um sonho que se sonha só é apenas um sonho que se sonha junto se torna realidade. Porque eu acredito muito que a mudança coletiva, ela é fruto também desse pensamento coletivo de juntar. Então, o sonho de melhorar a comunidade se passa pelo coletivo e se a gente sonha junto com os jovens, sonha junto com as outras pessoas, a gente pode fazer isso uma realidade.